Espero poder ajudar. Pessoal, acho que a gente pode dar início à aula. O pessoal, eu entrei em contato com o restante do pessoal, eles falaram que eles vão entrar durante a aula. Mas hoje, eu acho que o Vitor não teve tempo de se apresentar, mas eu vou fazer. O Vitor é formado pelo INSPER, ele teve passagens por algumas áreas, né? Um pouco diferente da galera que a gente trouxe aqui nas últimas conversas, que era sempre uma galera de M&A, uma galera de private equity, um pessoal que tinha mais experiência em mercado de capitais, mais na área de equities, né? Então em ECM ao invés de DCM. Mas o Victor teve passagens pela área de crédito da RB Capital, trabalhou na Virgo no DCM e hoje ele está na Guide Investimentos. Eles começaram um banco de investimentos, ele está na parte de DCM, ele é analista lá. E ele vai, cara, falar um pouco pra gente sobre fluxos financeiros. Eu acho que é uma coisa que parece um bicho de sete cabeças, porque a gente não entende direito como é que funciona e ele vai falar pra gente como é que funciona, como é que são os fluxos de pagamentos. Não se preocupem, tá? A gente vai ter mais uma aula mais pra frente para poder falar sobre produtos financeiros. Então, é mais para a gente entender como é que é o fluxo de pagamento, já que a gente está nessa parte mais contábil das coisas, de matemática financeira, etc. Eu achei legal trazer essa aula agora no curso. Vitor, a palavra está com você, manda bala. Valeu demais, Gabs. Bom, pessoal, acho que mas passando minha ideia primeiro, é bem o que o Gabi falou. A gente vê muito, eu particularmente, no início até me assustava mais do que realmente é ali essa questão de fluxo financeiro, então parece um bicho de sete cabeças, mas é uma coisa super simples. O ponto é que é difícil às vezes a gente encontrar informação em todo lugar sobre as diferenças, né? E porquê dessas diferenças em cada tipo de fluxo. Então aqui acho que a ideia hoje é a gente trocar uma ideia e, como é que eu falei para Camila, trocar figurinha de alguns tipos de estrutura até. Por que que a gente faz determinada periodicidade, determinada carência ou até remuneração ali no fluxo para cada tipo de produto. E eu acho que vai ser legal e vai ser melhor ainda assim, com a interação de vocês. Então podem trazer dúvidas, se vocês entenderem alguma coisa que eu falar, só né, abrir o microfone. Estamos aqui hoje para trocar ideia mesmo, tá? Então vou preparar uma apresentaçãozinha rápida aqui para vocês. Eu vou transmitir aqui minha tela. Vitor, depois você manda o material que você preparou para mim, por favor, para eu poder compartilhar com o pessoal. Mande sim, Gabs. Aí. Tá aparecendo para vocês? Tá sim. Beleza. Então aqui eu preparei um material rápido, mas para a gente trocar uma ideia aqui dessa diferença acho que até vale. O Gabs falou que vai ter essa aula de produtos, né? Acho que vale a gente ressaltar também a diferença entre cada tipo de fluxo baseado nos produtos. Então, o que vale falar aqui é que a gente claramente tem títulos privados e títulos públicos no mercado. Eu, particularmente, sou muito focado em títulos privados, tá? Então, tanto a estruturação de produtos mais estruturados, como CRIs, CRAs, debêntures financeiras, quanto debêntures, letras financeiras, né? Nesse mercado de DCM mais amplo, né? A gente não tem tanto um filtro do que de qual tipo de produto. Claramente, algumas casas acabam tendo ali seu determinado foco. Por exemplo, quando eu e o Gabs, a gente era da Virgo, o foco ali ficava entre CRI e CRA, dado que a gente estava numa securitizadora que tinha esse viés de CM. Então, foi bacana que a gente conseguiu aprender bastante sobre esse tipo de estrutura, que é uma estrutura que não tem, vamos dizer assim, tanta abertura quanto deveria ainda. É um mundo para ser explorado e a gente consegue fazer
as mais distintas formas ali de fluxo ou de estruturas referentes ao título, né? Então, tanto a parte de garantias quanto a parte de fluxo vai variar muito do que tanto que o devedor ele vai conseguir colocar ali no jogo, né? Quanto o que o investidor ele vai querer. Então, muito do que a gente tenta fazer é claramente dar essa segurança para o investidor, né? Trazer algo que seja do gosto dele, mas ao mesmo tempo algo que seja interessante para o devedor. Porque no final das contas não adianta nada a gente colocar um título, um papel que venha trazer algum problema ali para o devedor no futuro ou que eventualmente a gente não consiga alguma coisa que faça sentido para ele, vamos dizer assim, numa forma de pagamento, né? Então, vamos dar um exemplo. Em CRA, a gente vê muito papel que ele é focado ali na safra do devedor, né? Então, esses pagamentos, eles vão acompanhar o recebimento do devedor, né? Do produtor, no caso, por exemplo. E é muito interessante que esse pagamento ele deve ser feito no período que ele tem caixa, né? Então, vamos supor, se a cada 6 meses vai ser um momento ali que vai pingar a caixa para ele, onde ele vai receber pela safra. Então, é interessante que a gente coloque esses pagamentos logo após, porque caso a gente venha colocar ele no meio termo, pode ser um problema. Ele pode vir a não ter recurso. Mas acho que isso a gente vai falando um pouco mais para frente. Acho que é só mais um exemplo de que os títulos privados eles podem ter os fluxos mais distintos possíveis e eles não têm um padrão. E a cada dia que passa, o pessoal vem criando estruturas as mais diferentes de estrutura e está indo muito da imaginação das pessoas e principalmente ali do que está disposto para elas no momento. E isso é muito legal. Então acho que é bem legal a gente ficar de olho no mercado porque as atualizações e principalmente novos produtos estão surgindo a cada dia, tá? Então, basicamente, títulos privados, como a gente já sabe, investimento em renda fixa emitido por banco, securitizadora, financeiras ou empresas. Aqui acho que vale falar sobre a diferença entre, por exemplo, a coordenação. Bancos costumam focar mais em títulos privados acima de 100 milhões. Securitizadoras entram ali, né, como um coordenador, como alguém que estruturou e colocou esse título ao mercado, mais para títulos abaixo de 100 milhões, que é onde está a liberação, tá? Já os títulos públicos, emitidos pelo governo federal, via Tesouro Direto, para o financiamento da dívida pública, e apresenta fluxos muito similares, em grande parte ali com pagamento no seu vencimento, então uma amortização bullet, vale já a gente ressaltar esse ponto. E não tem tanto mistério, assim, numa questão de estruturação. É algo extremamente mais simples. E eles acabam servindo muitas vezes de guia até para a gente inferir taxas ali para as operações. Então, acho que vale de passar pelas estruturas do fluxo, né? Que é onde a gente tem amortização, remuneração, alguns fatores de interesse que a gente procura para definir o fluxo financeiro de uma operação. Claramente aqui a gente está focando mais no lado financeiro, mas eu vou também ressaltar alguns pontos. Referência à garantia e eventuais outros pontos que sejam interessantes. Mas aqui levando primeiro na amortização. Então ela é basicamente uma redução do valor da dívida através de pagamentos periódicos. Então ele pode ser tanto periódico, né? A gente pode, como eu falei, colocar pagamentos semestrais, pagamentos trimestrais, quanto esse pagamento ele pode ser feito de forma bullet, que é um único pagamento do valor amortizado na parcela final, ou seja, né, na data de vencimento desses pagamentos. Então, vamos supor, se o prazo da operação é em 10 de outubro de 2039 e a gente tem uma amortização bullet,
a única parcela que ele efetivamente vai pagar de amortização, exceto os juros remuneratórios, né, que ele, pode ser que ele venha pagar antes ou não, vai ser ali nessa data final, tá? E para montar essa amortização, a gente tem alguns tipos que a gente pode escolher. Vai muito ali, tanto de acordo com o gosto do investidor, quanto de acordo com o gosto do devedor, tá? A gente tem alguns tipos, como eu coloquei aqui, que é a saque, a price e o formato de cash sweep. Cash sweep ele costuma ser mais focado para operações ali de incorporação, loteamento, né? Então, mais visando e olhando o mercado imobiliário, enquanto a saque e a price são mais padrões. A saque, ela é um pagamento da dívida baseado em parcelas iguais. Ou seja, como se a gente fosse ter um pagamento de 10 milhões e a gente fosse fazer isso numa periodicidade, vamos dizer assim, de 2 parcelas. Então a gente teria 5 milhões na primeira, 5 milhões na segunda. Beleza? A gente consegue fazer essa. Aqui tá até errado, né? Na verdade, é a remuneração que ela é decrescente. Mas a parcela de amortização ela é igual, tá? A gente está querendo colocar uma parcela igual de amortização para a gente ir descendo a remuneração. Então, ela vai sendo reduzida de uma forma que essa parcela total ela também vai sendo reduzida. O segundo exemplo aqui é a tabela Price, que é um formato de pagamento, onde a parcela, né, considerando juros e amortização, são iguais em todos os períodos. Então, vamos supor, a gente vai ter 72 meses de pagamento, com uma parcela de 2 mil. Então, todos esses períodos, todos os 72 meses, a parcela vai ser de 2 mil reais. Não tem essa alteração. Exceto por externalidades, como, por exemplo, caso ele deixe de pagar uma parcela, venha incorporar remuneração, né, algo do gênero, mas tudo constante, prestações iguais. Então, aqui, a ideia é a amortização ser crescente e a remuneração ser decrescente, né? Porque no começo a gente tem uma maior parcela do juro remuneratório, né? Dado que o saldo devedor da operação ele está superior, então ele vai ter mais juros para pagar e conforme ele for amortizando, isso vai reduzindo. Então é inversamente proporcional. Na última parcela, a amortização vai ser a maior de todas e o valor da remuneração vai ser o menor de todos. Então, ela é uma parcela composta de amortização a juros previsível. E o terceiro exemplo que eu trouxe aqui é o de cash sweep, onde o pagamento da amortização ele vai ocorrer com excedente do recurso, caso ele exista, após o pagamento da remuneração. Esse tipo de amortização, como eu disse antes, ele é muito focado para operações mais voltadas a empreendimentos imobiliários, né? Então, por exemplo, caso a gente faça um CRI focado em loteamento, onde a ideia seja pagar a operação com as garantias, né? Porque apesar da gente, no formato de CRI, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso na aula de produtos, mas no formato de CRI, a gente é necessário que tenhamos um lastro, né? E normalmente esse lastro, ele já, na verdade, ele deve significar um recebível mensal, semestral, que seja, mas que ele acompanhe os CRI a fim do pagamento da remuneração e amortização. Ou seja, ele é como se fosse um backup para o título, né? Então, o que ele vai ficar pagando e a securitizadora paga o investidor com esse valor. Mas normalmente utilizam muito a emissão de, por exemplo, debêntures,
para lastro do CRI, mas a debênture quem pagaria seria o devedor, né, a partir do seu próprio bolso. E para ele seria interessante ele colocar, na verdade, a seção fiduciária ali dos contratos já firmados nesse empreendimento, ou seja, a garantia, né, onde ele cede esses contratos que ele firmou com os compradores dentro da operação, como forma de pagamento, dado que nessa forma, né, ele não teria que colocar a mão no bolso para ficar pagando juros remuneratórios ou amortização. Então, o que a gente faz nesse caso? O valor decorrente desses contratos firmados com os compradores e vendedores dos imóveis, vamos por aqui, apartamentos ou casas de loteamento, a gente coloca dentro da operação, paga despesas, remuneração, e caso sobre recurso após todos esses pagamentos, a gente faz o pagamento da amortização extraordinária, né? Que é o pagamento do que sobrou ali para reduzir o valor total dessa dívida. Então, aqui é muito a ideia de que esses pagamentos eles são irregulares e a gente não conseguiria controlar tanto o que estaria entrando em caixa, né? Dado que quando a gente for parar para pensar o pagamento de parcelas de compra e venda ou referente a imóveis, ele acaba sendo nada constante, né? Porque a gente vai ter inadimplência, vão ter alguns pagadores que vão acabar atrasando. Então, não é algo que a gente consiga controlar 100% e mais ali na ponta, como se fosse o próprio devedor pagando a operação, né? Como se fosse uma debênture. Então, é legal a gente colocar algum formato aqui de cash sweep, mas focando em certezas. Mas vale dizer aqui que, caso a gente chegue na última parcela e esse papel não tenha sido 100% amortizado, aí é obrigação do devedor vir e colocar dinheiro para quitar essa dívida. Então, caso isso decorra de garantias, perfeito. Caso não, ele precisa realmente acessar o próprio bolso e colocar dinheiro na operação. Então, passando aqui, outro ponto importante para a gente entender são os juros remuneratórios. Dos juros remuneratórios, a gente vai ter tanto o pré-fixado, pós-fixado e os híbridos. Basicamente, ele é o valor que vai fazer sentido para o investidor, né? No final das contas, para que ele realmente empreste esse dinheiro para o devedor. Então, esse é o benefício final dele, onde demonstra o risco da operação. Ele vai variar muito de acordo com a quantidade de garantias que o devedor vai estar colocando na operação, com o risco desse negócio, prazo, momento de mercado. Então, tem inúmeros fatores que vão ser atrelados ali no momento da gente definir essa remuneração. Hoje, por exemplo, o mercado ele está com juros mais altos. Então, né, a gente está ali na casa dos... Ou seja, que estamos na casa ali dos 12,75, o que está causando um aumento nas taxas das operações. Isso é totalmente natural. Então, pô, inúmeras operações que saíram no início do ano passado, hoje já não são tão atrativas para o mercado em geral. Então, a gente está vendo ali um aumento nas taxas e, por exemplo, como o DI está superior, um maior interesse em operações vinculadas ao DI+, que são, aqui no caso, os pós-fixados. Então, já começando com vocês, pré-fixado, ele é aquela operação onde ele só demonstra o percentual da taxa de juros. Então, a remuneração dele vai ser 12%. Beleza, ele vai te pagar 12% em cima desse saldo devedor. Não tem atualização monetária, não vai ter nenhum índice atrelado, então vai ser 12%. Beleza. Os pós-fixados já é diferente,
porque aqui a gente vai estar dizendo que ele vai ser atrelado a algum índice, né? Então, por exemplo, como eu mencionei, operações DI+. Desse tipo de operação, a gente acaba tendo um produtório, né? Então, é a multiplicação do DI do período pela taxa desse período. Então, vamos supor aqui, se a operação ela vai ser 12% mais DI. Já adianto que é uma taxa muito grande. A gente vai fazer ali o valor desse 12% referente ao período que a gente está calculando, né? Então, pô, no mês agora de abril, quantos dias úteis a gente efetivamente teve e que deveriam ser capitalizados, dado que esse 12% está numa taxa anual. Então, a gente traz isso para esse período que a gente está falando de abril e multiplica pelo DI desse mês, né? Então, vai ali diariamente puxando a taxa. Então, esse aqui ele é uma taxa que ela vai mudar bastante, vai muito, principalmente né, ali do que o Banco Central está ditando, né? E a taxa de depósitos interbancários. Então, ali os depósitos entre bancos, que é o que vai estar alterando essa taxa. Mas no final das contas, hoje é bem interessante porque é uma taxa que está bem elevada. E além desses dois aqui, a gente tem os títulos híbridos, onde tem juros fixos, ou seja, a gente vai pegar esses 12% e realmente vai ainda fazer essa comparação com o saldo devedor, a gente não tem nada multiplicando ele antes disso. No entanto, a gente vai ter ali uma multiplicação do saldo devedor pela atualização monetária, né? Então aqui podendo ser IPCA, IGPM. O que acontece aqui é que a gente vai atualizar esse saldo devedor do papel antes e logo após a gente calcula os juros remuneratórios. Então, ele tem tanto um pouco do pós-fixado, onde a gente atrela algum índice, no caso aqui a atualização monetária, quanto pré-fixado, onde a gente vai estar colocando essa taxa remuneratória em cima do saldo devedor. Enquanto pós-fixado, a gente vai estar multiplicando esse índice antes de multiplicar pelo saldo devedor. Então, pessoal, acho que vale falar, se estiver falando muito rápido também, quiserem tirar alguma dúvida, se eu deixei escapar alguma coisa que vocês não entenderam, por favor, me falem, tá? Às vezes eu acabo falando um pouquinho rápido, mas a gente vai alinhando. Então, aqui a gente tem um pouco desses cálculos, né? Acho que é interessante a gente demonstrar isso de uma maneira um pouco mais visível e até fora de planilha, porque no final das contas é o que acaba fazendo mais sentido, né, para enxergar como que cada ponto é aplicado. Então aqui eu coloquei a remuneração híbrida pós-fixada, né, que são as mais, vamos dizer assim, complexas. Então a remuneração híbrida, a gente vai sempre multiplicar esse saldo devedor pela atualização monetária, que aqui no caso seria esse C, tá? A atualização monetária vai ser basicamente o quanto atualizou ali de um mês para o outro, né? Então, vamos supor aqui, se a gente está no mês de abril e a gente vai estar considerando o IPCA que foi divulgado em março contra o IPCA que foi divulgado em fevereiro. Então, a gente teria aqui a divisão do de março pelo de fevereiro, né? Na verdade, o número índice que demonstra essa evolução. A gente vai ter o aumento, né, desse valor, ou seja, a gente vai pegar essa variação do IPCA de um mês para o outro e, além de tudo, como na remuneração, a gente vai checar ali o período que ele realmente foi aplicável dentro da operação. Porque a gente pode ter diversas operações onde a gente vai liquidar ou integralizar num, na metade de um mês. Então a gente não poderia calcular um mês cheio.
O que eu quero dizer com isso é que, de acordo com o momento que a gente vai capitalizar, né, com o período que ele efetivamente teria que pagar tanto remuneração quanto amortização, é, vai variar ali o período que a gente vai fazer esse cálculo para ele, até para não, vamos dizer assim, pagar mais do que deve. Porque se ele pegou uma dívida só metade de um mês, não faz sentido ele pagar a capitalização do mês inteiro, que seria mais caro. Então aqui a gente faz esse proporcional, esse duplo-dut, significa esse proporcional dos dias que a gente está querendo atualizar. Após isso, a gente vai ter esse saldo devedor atualizado, né? Então, multiplicando o saldo devedor antigo por essa atualização monetária, a gente tem o saldo devedor atualizado, onde multiplicado pelo fator juros, que aqui é o mesmo racional da atualização monetária, né? A gente vai capitalizar só o momento do mês que ele efetivamente teve essa dívida pelo saldo devedor atualizado. Então, é aqui que a gente considera, né, a parcela de juros que ele efetivamente vai ter que pagar para os investidores dele. Já que na remuneração pós-fixada, a gente não tem uma atualização monetária, né, dado que a gente está olhando o produtório, né, ou seja, essa multiplicação do DI com a taxa remuneratória desse papel, a gente não tem uma atualização por IPCA, GPM, nem nada do gênero. Então aqui a gente já pega, né, a partir do cálculo de juros, onde ele vai estar atrelado ao fator DI, que é aqui no caso o somatório, né, de todas as taxas aí dos dias aqui desse mês considerado. Então, cada dia ali ele vai demonstrar a taxa que estão utilizando, a gente vai fazer essa, como que eu vou dizer, esse aglomerado de taxas, né, para ver ali qual foi a taxa média do mês. Isso a gente transforma em taxa, vê período, onde fazer fator juros e atualização monetária. E no mesmo formato da remuneração híbrida, a gente também faz esse fator aqui para a taxa de 8%, aqui no caso, que é o mesmo exemplo, pelo período do mês e multiplica os dois, tá? Então, basicamente, aqui a ideia é a gente pegar o DI diário, né? A gente, do mês, ver o período que ele deveria ser capitalizado por a operação, pega essa taxa de 8%, vê o período que ela deveria ser capitalizada, multiplica um pelo outro, e aí a gente vai ter o fator juros, que é o que vai trazer a parcela remuneratória dessa operação. Aqui, outro ponto que eu acho interessante a gente trazer também é quais são os fatores de interesse para a gente conseguir determinar o fluxo. Então, a gente já sabe como calcular essa amortização, né? O que que a gente pode fazer, quais os diferentes formatos. E a gente já sabe como calcular essa parcela de juros da operação de acordo ali com a taxa. Então, o que mais é interessante para a gente colocar esse fluxo de pé, né? Colocar esse título no mercado. É interessante a gente saber o prazo. Então, pô, o devedor, quantos meses ele vai querer pegar de dívida, né? Qual o período que ele está visando e, ao mesmo tempo, o investidor, o que que é interessante. A gente tenta muito casar essas pontas. Hoje, como ainda mais por conta de incerteza, a gente vê títulos com um período muito inferior, né? Isso vai claramente vai de mercado para mercado. A gente está olhando muitos títulos ali na casa dos 4, 5 anos. Muito acima disso já começa a ficar um pouco mais arriscado, porque a gente não sabe como a economia vai se comportar, né? Então é muito interessante a gente ter esse filtro, ou até algumas vezes colocar uma possibilidade de eventual alteração de taxa. Já vi operação nesse formato,
onde, passando um determinado período, seria validado em assembleia de titulares do papel, né? Então, dos investidores, uma redefinição dessa taxa. Então, aqui o prazo, como eu falei, tende a ser um pouco mais curto agora. A taxa, onde é algo que vai ser mensurado ali de acordo com alguns pontos, como prazo, garantias, uma maior segurança ali do segmento, né, do business do devedor e até mesmo do próprio devedor, né, o risco de crédito dele. Então, são fatores que vão fazendo essa taxa aumentar ou ser reduzida. O indexador, caso tenha aqui, então, caso a gente vá colocar IPCA ou IGPM, então é algo que vai muito do gosto do tomador e do devedor, tá? Mas grande parte das vezes do devedor, e que acaba sempre girando ali entre DI+, ou IPCA+, tá? Então, ou sendo uma híbrida ou uma pós-fixada ali para os títulos privados. Sim. E o quarto fator aqui interessante é a carência. Então, é interessante a gente saber se o devedor ele vai ter recurso para pagar e quando ele vai ter esse recurso. Porque, por exemplo, ele pode estar colocando uma debênture no mercado onde os recursos efetivos dele, apesar dele ter um contrato que venha pagar daqui os próximos 3 meses, e esse contrato seja firmado, né? E vai que ele não sabe quanto efetivamente vai acabar entrando, né, seja alguma coisa mais variável, ou queira ter uma maior segurança ali para realizar esse pagamento. Então a gente coloca uma carência, né, do pagamento ali por volta de, por exemplo, 6 meses, um ano, para ele conseguir firmar esse caixa, então não ter problema de recebível e pagar a operação tranquilamente. Tá? Então vai variar muito, mas também pode ser um devedor que ele vai ter o recurso ali logo no primeiro dia, ou vão ter alguns contratos que ele já vai ter esse pagamento logo no início. E aí a gente já coloca pagamento de juros e amortização desde o primeiro dia. Então também não tem nenhum problema, não tem receita certa aqui. É mais uma questão da gente chegar qual é a necessidade, principalmente do devedor aqui nessa ponta. Outro ponto aqui, então, só voltando um pouco atrás. Então, tem tudo isso, a gente consegue levantar esse fluxo, né? Aqui eu vou mostrar já para vocês numa planilha, acho que é legal a gente dar uma olhada na prática como que rola. Mas tendo toda essa base, a gente consegue levantar. E é isso que a gente precisa. É simples, de certa forma, mas que a gente precisa levantar diversos pontos para entender as necessidades e deixar um fluxo adequado para que a operação esteja amarrada e que não venha a ter nenhum problema, né, referente a um eventual default, né, então a falta de pagamento ali dos devedores. Fora esses pontos, tem algumas questões que são importantes. Eu coloquei uma delas aqui, que é a duration, que é muito interessante a gente entender para fator ali de fluxo, então que a gente fala muito dentro das operações, que é basicamente o tempo médio que o investidor vai ter o papel dele totalmente amortizado. Então, não é a duração do papel, tá? É a duração que, vamos supor, um papel de 5 anos. Então, essa vai ser a duração dele, vai ser o prazo. A duration, na verdade, é alguma coisa mais relativa. Então, ele vai viver essa diferença de tempo entre o tempo que ele efetivamente tem de operação e a periodicidade de pagamentos da amortização. Então, um papel pode ter um prazo de 5 anos, mas uma duration de 2, porque ele tem pagamentos de amortização mais recorrentes, o que faz que vamos dizer assim, esse prazo para ele receber esse papel de uma forma relativa seja
reduzido porque ele vai recebendo isso ao longo do tempo. Então é uma métrica bem legal para a gente ter na cabeça, principalmente porque o mercado olha bastante numa forma de adequar riscos da operação e principalmente demonstrar interesse em cada tipo, tá? Aqui, vamos dar uma olhada agora isso aqui na planilha. Deixa eu só fechar aqui. Apertem os cintos. Vocês têm alguma dúvida? Não, eu disse apertem os cintos. Ah, boa. Pessoal, se tiverem qualquer dúvida, é só irem me parando, tá? Parece muito difícil agora, né? A gente olhou um monte de fórmula, um monte de coisa, mas acho que vocês vão ver aqui quando o Vitor apresentar no Excel, vai ficar bem mais fácil de entender. Né? No PowerPoint é difícil mesmo, mas o Vitor vocês vão ver que vai dar um clique na cabeça de vocês, vocês vão entender muito melhor agora. Não, totalmente. Na... Pô, o Gabriel tem total consciência disso, porque a gente fez bastante esse ponto junto, então ele viu bastante como rolava ali e a diferença até o momento de da gente conseguir entender de fato, né? Deixa eu só. Tá aparecendo aqui para vocês? Então, assim, Beleza. Então, sinceramente, eu vou. Peraí, deixa eu ver qual dos dois. Só. Não, vamos aqui. Então, eu vou zerar algumas coisas aqui só para a gente entender. Então, beleza. Vamos supor aqui uma operação de, não sei, 50 milhões. Beleza? Com juros de 10% mais IPCA. E um prazo de 60 meses. Então, aqui, nesse caso, a gente está utilizando uma tabela price, né? Que, como eu falei, é uma tabela que a gente vai ter ali a parcela PMT igual em todos os períodos. Então, a gente pode ver aqui até o 15 de maio de 27, a gente vai ter aqui esse 1.051.000. Claramente, a gente não está incidindo o IPCA aqui, tá? Até por isso a gente não tem a atualização monetária desse saldo devedor, mas em grande parte das operações, como a gente vai ter atualização monetária nas duas pontas, né? Ou seja, tanto no lastro, que, como eu falei, pode ser um título de dívida ou direitos creditórios, e no CRI, por exemplo, a gente não precisaria atualizar, porque essa atualização, como ela já vem das duas pontas, ela vai acabar ocorrendo naturalmente, então não é algo que a gente precisa se preocupar em conseguir se adequar, tá? Claramente é de interesse do devedor, mas ao mesmo tempo, toda medida que a gente for fazer em relação ao valor futuro, né? Então, daqui a tantos meses, vai ter seu grau de incerteza, porque a gente não sabe efetivamente quanto que vai ter ali de atualização monetária, né, no início do próximo ano. A gente claramente espera que esteja ali de acordo com as previsões do Banco Central, né, e das metas de inflação, mas principalmente aqui a economia é muito louca e ela vai mudar o seu valor a cada dia que passa. Então, assim, não é tão interessante a gente saber e, na verdade, né, utilizar esse valor no D0, porque ele pode variar. A gente pode dar um cheiro, né, pode dar uma ideia de quanto ficaria, mas sempre é importante ressaltar que
os valores são meramente estimativos. Então, aqui, outro ponto, como a gente está com a PMT fixa, a gente pode ver, como eu falei, a taxa de juros aqui, né? Desculpa, a parcela de juros, ela vai ser reduzida. Então, chegando na última parcela, ela vai ter a menor delas, enquanto a de amortização ela vai sempre crescendo. Ela começou aqui com 653 mil e vai terminar com 1.043.000, então ela vai ser a maior delas, amortizando 100% desse papel. Aqui um exemplo que a gente pode fazer é colocar uma carência em meses. Então vamos colocar aqui 12 meses. Então ele não paga no primeiro ano a amortização. Então, remuneração constante. E depois realmente vai ter essa parcela constante, mas já começando a pagar a amortização. E aí aqui a amortização ela vai ser superior a cada parcela, porque a gente reduziu o prazo que ele vai ter para pagar e reduzir esse saldo, né? Então, naturalmente, as parcelas vão ser superiores. Aqui é interessante a gente falar que para calcular isso, né? Tem diversas formas, tá? A gente pode fazer tanto aqui pela forma de PGTO, então forma de pagamento, onde a gente coloca a taxa, a gente vai colocar o prazo em meses, menos aqui a carência, né, no caso, e o valor presente, que é o quanto que ele está tomando no mercado. Então ele está tomando 50 milhões. Pô, a gente vai colocar 50 milhões aqui e ele vai dar essa parcela. Simples, tranquilo. Mas a gente também pode fazer, acho que vale de falar, via algumas ferramentas aqui do Excel, né? Então, por exemplo, atingir metas. Então, deixa eu até fazendo essa aqui. Então, isso aqui vai ser, vamos colocar aqui. Beleza, 120 meses, beleza, sem problema. Então, essa célula aqui, eita, pessoal, cai aqui, voltou para vocês? Voltou. Para mim voltou também. Só precisa compartilhar de novo a tela. Beleza. Então, aqui no caso, a gente tá com o último valor, que a gente não zerou o fluxo, né? Então, ele vai estar com 29 milhões, enquanto aqui a gente tem esse 500 mil, que é da parcela. Nem se preocupe com esses dois aqui, porque a gente está focado aqui só na parcela, considerando os dois, que é o que está sendo retirado do saldo devedor. Então, a gente pega aqui atingir meta, que é como se fosse um código do GTA, né? Vamos falar assim. A gente procura alguma coisa para igualar a outra. Então, essa aqui, que é o saldo devedor no último período, a gente quer colocar ela como zero. Então, definir essa para zero, alterando essa aqui, que é o que vai reduzir.
Então, a gente tem uma parcela de 648 mil em cada período, chegando a zero no final. Tá? Então, tem diversas formas aqui que a gente possa fazer esse cálculo. Aqui no caso, a gente pode também fazer como eu falei para vocês, a saque. Então, basicamente, se a gente vai ter 60 períodos de amortização, vai ser 50 milhões dividido por 60. Então, cada período a gente teria esse fator aqui. Então, vou pegar aqui. Essa aqui, a PMT vai ser igual à soma de juros mais amortização. A amortização vai ser uma parcela constante. Então, beleza, a gente aqui no, em maio de 27 novamente, com essa parcela constante, sem problemas. Peraí, deixa eu só, falta só dar um. E a gente vê que, como a amortização é constante, essa PMT, né, ela vai ser reduzida. Aqui. Então, beleza. Esses juros aqui, no caso, ele está só colocando aqui de uma maneira, como que eu posso dizer, base 360, né? Que acho que eu não coloquei na apresentação, mas é legal a gente colocar também, que o cálculo de juros, ele vai ter dois tipos de bases diferentes, né? Então, ele pode ser tanto base 360, 365, onde a gente olha o ano como um todo, então a gente vai contabilizar final de semana, a gente vai contabilizar dia que não é útil, ou a gente pode fazer numa base 252, que é onde a gente observa ali apenas dias úteis, né? Então, é o mais utilizado aqui no Brasil. A gente vê bastante operação nesse formato, eu particularmente tenho muito costume de usar. E a gente considera só os dias úteis em cima dessa base 252, tá? Então, não tem certo ou errado, vai muito ali do gosto e particularmente do tipo de operação. Caso a gente tenha, por exemplo, uma operação de aluguel, onde a gente vai utilizar esse aluguel como lastro, ele vai ter uma atualização monetária anual, e esse aluguel venha a ser calculado nesse formato de 360, 365, a gente também tenta se adequar para não ter nenhum problema, sabe? A gente consegue, como eu falei, casar essas duas pontas entre fluxo e título. Mas nesse caso aqui, vocês podem ver, é como se fosse uma base 360, onde a gente pega essa taxa de juros aqui de 9% e vai fazer ela mensal. Então, quanto que essa taxa de 9% em um mês, em um ano, de um ano, né? Então, em relação a esses 12 meses, pô, vai ser de 0,72%. Então, beleza. Vai ser exatamente isso que a gente vai calcular aqui. A gente vai fazer aqui no caso, é que eu não dei muito Ctrl Z, tá? Então acabou voltando para esse preço de 37 mil. Mas ela vai ser esse 0,72% vezes os 137 milhões. Sem muita magia, sem muita complicação.
É, acho que é interessante. Eu vou abrir uma outra planilha que eu tenho. Essa que eu tinha preparado até aqui para aula. Eu tenho uma, acho que é bem interessante para a gente mostrar essa diferença para vocês. Tive um probleminha aqui, pessoal, nessa outra planilha. Eu não consegui abrir ela, mas depois eu posso passar para vocês. Eu acho que é até interessante que ela tem um cálculo de DI, que é o formato que a gente utiliza, mas acho que vale a gente trocar mais essa figurinha agora no paralelo, tá? A ideia aqui é a gente mostrar também esse cálculo referente ao que a gente está fazendo ali para calcular operações que não são só em PCA, mas também em DI. Então, fica bem interessante da gente ver quais as métricas que a gente utiliza para fazer esse cálculo, né? Porque diferente do IPCA, onde apesar a gente não ter essa certeza, a gente não tenta não colocar dentro da operação. O DI a gente precisa ter uma estimativa maior porque ele também está fazendo parte ali dos juros remuneratórios, né? Então ele vai fazer parte do valor que a gente está considerando. Então, o que a gente utiliza muitas vezes é o cálculo desse DI futuro. Então, o ideal é, na verdade, a gente não tem muito uma métrica exata. Claramente é melhor a gente pegar o mais apurado possível, que seria em relação ao valor futuro que está sendo considerado em títulos públicos ali para esse DI, mas tem uma outra métrica que também é um pouco mais simples, que seria basicamente a gente conseguir pegar na B3 o DI que eles estão esperando para determinada quantidade de dias, tá? Então, daqui a, por exemplo, 1.000 dias, a gente vê e utiliza na operação para esse cálculo. Então, de acordo com o período da operação que a gente está falando, a gente vai fazer essa intersecção com esse DI pré e vai encontrar a taxa que a gente vai utilizar aqui para o cálculo. Mas, como eu falei, é basicamente a gente fazer essa multiplicação entre taxa e DI, não tem muito segredo, acaba girando em torno disso e vai variar ali de operação para operação, tá? O interessante aqui é que, como eu tinha mencionado antes para vocês, cada operação vai ter sua especificidade e ela vai variar, tá? Então, a gente tem diversos tipos de operação voltadas, vamos dizer que vai, mercado imobiliário. Então, no mercado imobiliário, a gente pode fazer operações para adiantamento de aluguéis, por exemplo, pode fazer operações para término de obras, desenvolvimento de empreendimentos, né? Então, loteamento, um condomínio vertical, que é um condomínio de prédios. E cada tipo vai demonstrar o que a gente tem ali em mãos, né? Então, caso esse devedor ele deseje colocar os contratos que ele já vendeu com os compradores dos imóveis, a gente vai pegar e vai colocar esses contratos aqui, ver qual que vai ser o fluxo financeiro deles, né? Ver esse valor presente deles com a taxa da operação, ver quanto que ficaria no cada mês, quanto que a gente está esperando, e essa vai ser a parcela que ele vai ter na operação e principalmente o valor que ele teria ali de emissão. Então é sempre importante lembrar que nesse tipo, o valor que vai estar entrando ali em relação a essas parcelas dos compradores vai precisar pagar tanto amortização quanto remuneração. Então, a soma desse valor presente
é o que vai ser o valor de emissão. Ele não pode ser inferior, porque a gente precisa ter lastro suficiente, né? Então é lei. A gente precisa ter lastro suficiente, né, para pagar a operação como um todo. E a operação como um todo aqui é amortização mais juros. Muitas vezes a gente pode já colocar os custos da operação no meio, então dessa parcela a gente já retira os custos, o que no caso daria um valor de emissão menor, quanto pode ser alinhado com o próprio devedor, pô, ele quer pagar isso ao longo da operação, sem problemas também. Ele pode pegar e fazer esse aporte mensalmente, para que no caso do CRI, para a securitizadora que vai estar fazendo essa gestão, para pagar os custos, que também não vai ter nenhum problema. Ou um exemplo aqui, como eu disse, de aluguel. A gente vê muito dois tipos de caso para fazer esse cálculo, que é aluguel pulverizado, né? Então, quando a gente tem inúmeros contratos de aluguéis de um devedor, muitos desses devedores são, por exemplo, famílias que foram adquirindo imóveis ali ao longo do tempo, foram locando, foram pô, construindo um baita império de aluguéis. E aí a gente vai pegar todos esses contratos, ver o quanto que ele tem no mês. Então, por exemplo, se ele tem 1 milhão no mês, a gente vai colocar isso aí dentro da operação e vai ver quanto que ele poderia emitir, considerando uma parcela de juros e amortização. Então, aqui, desconsiderando razão de garantia, né, ou um collateral, algo do gênero, onde deveria ter um valor superior à PMT que ele vai pagar, vamos supor que ele vai pagar 100% desse valor na PMT. Então, ele vai ter 1 milhão ali para pagar por mês. A gente vai fazer esse valor presente e tá ali o valor da operação dele. A ideia é que a gente vê o quanto que ele conseguiria pagar em determinado formato. Então a ideia é sempre, e a base, né, é sempre a gente ver de onde está vindo esse recurso e de qual ponta. É de um aluguel? É de um título de dívida? É de um contrato de compra e venda? Por exemplo, se for com um lastro e uma debênture. É um fluxo extremamente mais simples, porque a gente consegue balancear ele da forma que a gente quiser. A gente não vai depender de pagamentos que podem variar ou muito menos eventuais inadimplências de terceiros, porque a gente vai estar lidando 100% com o devedor. E se esse fluxo adequa ao que ele está pedindo e faz sentido para ele, a gente vai só equalizar com o CRI, por exemplo. Não vai ter nenhum problema com, pô, o comprador do imóvel não pagou a parcela desse mês, a gente teve o recurso que entrou, né, para o pagamento desse PMT foi reduzido. Não, o que está ali é o que ele vai ter que pagar e beleza, não vai ter essa variação. É, então vai muito, como eu disse desde o começo, muito ali do gosto do cliente e do investidor. A gente não vai ter essa variação com contratos, tá? E isso que eu tô falando é muito no âmbito mais de títulos estruturados como CRI ou CRA, né? Onde a gente vai pegar ali ou garantia ou algum outro formato do gênero. Mas a gente também pode fazer isso via cash sweep ou, por exemplo, via distribuição de dividendos, que é o que rola muito, por exemplo, em debentures, onde a gente consegue pegar e fazer como se fosse aquele cash sweep que eu mencionei para vocês antes, onde o recurso, como dizer assim, garantia, né, da operação que está entrando ali, que é totalmente inconstante e que a gente não vai ter uma certeza e uma previsibilidade exata desse fluxo. A gente tem uma ideia do quanto que pode entrar, mas, pô, daqui a 5 anos, quem vai me garantir que efetivamente todos os compradores ali dos imóveis vão estar pagando essa parcela de maneira correta, que nenhum deles vai ter esse contrato quebrado, que ele ainda vai estar dentro da operação. Então, ele pode variar, como por exemplo nesse formato de dividendo, o dividendo da empresa pode variar
e o quanto ele vai colocar ali dentro da operação para fazer esse cash sweep também vai variar. Então, esse pagamento, vamos dizer assim, anual no caso aqui, né? Para os investidores ele vai ser diferente a cada ano que passa. Mas, claro, sempre tendo que colocar a remuneração no jogo e amortizando esse papel ao menos no final dele, tá? Então, a obrigação é sempre pagar essa remuneração que ele está se propondo e até a data final amortizar tudo. Mas, além disso, não tem nenhum, vamos dizer assim, a gente não tem nenhuma obrigação em relação à periodicidade ou um formato de fluxo específico. Ele vai variar muito e, pessoal, vai muito ali da criatividade de quem está estruturando e de quem está tomando esse papel. Isso é o mais louco e que tem ficado mais legal a cada dia que passa. Eu particularmente gosto bastante, que é e, pô, a gente está sempre buscando ali diversos tipos de estrutura diferente para se adequar ao investidor e ao devedor e tá conseguindo colocar estruturas novas no mercado. Porque esse é um mercado que ainda não está começando a ser muito expandido agora, tá? Mas ele sempre foi um mercado muito quadrado, vamos dizer assim, né? Não digo mercado de maneira geral, mas a gama de fluxos e produtos que a gente tinha, ele era um pouco mais quadrado, então ele não tinha muita abertura assim de, porra, vamos, né, fazer uma ideia muito louca aqui que vai se adequar às duas pontas e nada faz sentido, mas no final tem o pagamento, sabe? Não, era uma coisa um pouco mais certa e hoje o pessoal está conseguindo expandir mais, claro, né, indo de acordo com a legislação, tudo, vendo tudo que é possível, mas ao mesmo tempo a gente está conseguindo colocar os mais diversos tipos de produto com as maiores diferenças possíveis. Isso é bem legal e, pô, é isso que o mercado de capitais tem que ser, né? Que é a gente conseguir se adequar à necessidade do devedor, né? Conseguir trazer esse recurso para ele de uma forma que seja e que faça total sentido, porque ninguém quer que seja uma operação ruim pro devedor, principalmente, porque, cara, a ideia é que a gente fomentar e ajudar o que ele está criando, né? Então é muito louco que, por exemplo, no caso do mercado imobiliário, a gente está auxiliando numa construção de loteamento. Pô, o impacto que isso tem é muito grande. Além de, claro, a gente financiar essa obra, né? Ajudar o cara a captar recurso, tem muita parte envolvida. Então, é um tipo de obra que gera muito emprego, gera muita fomentação ali na economia local, em grandes vezes. Então, a gente quer que dê tudo certo, principalmente porque caso venha até um fator de complicação, né, pode ter um impacto maior do que a gente pensa. Então, pode afetar mais de uma pessoa. Então, é legal a gente fazer alguma coisa que faça sentido para todo mundo e que no final das contas todo sai feliz. Acho que é muito desse lado. Porque caso o investidor faça sentido para ele, né? Ele vai gostar do tipo de operação, ele vai fomentar mais esse mercado, ele vai trazer mais recursos. E é o que acaba, como eu falei, né? Movimento a economia, que traz a grana ali para a economia real. A gente precisa de investimento, é sempre muito importante. Até precisar de fomentação de emprego, movimentar a economias. Pô, pode ser em São Paulo, pode ser uma cidade de 5 mil habitantes, mas, sabe, a gente está trazendo mais recursos ali para a população e para o devedor que vai ter essa segurança e cada vez mais vai conseguir puxar recurso e se sentir seguro de que o mercado de capitais ele não é um bicho de sete cabeças, e que ele não vai ser maldoso com ele. A ideia é que a gente ajude, né, e
pô, financie, traga esse auxílio para ele para não dar nenhum problema futuro, porque muita gente, na primeira vez que entra no mercado, acha que o pessoal vai sacanear, né? Vai só quer o dinheiro, mas não. A ideia, como eu falei, a gente fazer um negócio legal para todo mundo e que na ponta final tenha um impacto muito maior do que a gente espera, que é só ali da gente vender esse papel, tá? Acho que, de maneira geral, a ideia que eu queria trazer de fluxos para vocês era essa. Se vocês têm algum ponto que vocês querem debater, querem trocar uma ideia, levantar alguma dúvida. Pessoal, ele é um pouco mais longo do que o pessoal que está aqui. Tá ecoando muito. Eco, eu não sei se conseguiram perceber. Eu não sei se tem alguém com o microfone, com o mic que está aberto, que está fazendo eco, ou se é o meu PC. Acho que agora parou. Parou o eco. Legal. Então, o que eu estava dizendo é que o Vitor, ele é mais novo do que o pessoal que a gente trouxe aqui, e eu acho que ele pode nos ajudar bastante quando a gente está falando sobre carreira, dúvidas, muita coisa. E eu acho que ele pode trazer, principalmente porque o restante do pessoal veio, todo mundo veio de M&A, e o Vitor sempre trabalhou com dívida. Então, eu acho que pode ser algo muito interessante para quem quiser conhecer mais. Por favor, façam perguntas de carreira, vida pessoal, tudo. Aproveitem. Eu tô total disposto a trocar essa ideia com vocês, viu, pessoal? Acho que é bem como o Gabi falou, por eu ser mais novo, acho que eu posso talvez trazer uma visão diferente aqui do pessoal que é mais velho, né? Que a gente tá mais alinhado nas ideias, eu e vocês, e numa questão de, pô, fase de carreira, mais início, acho que é bem legal a gente trocar essa ideia e, como eu falei, o meu aqui hoje não é aula, não, aqui é pra gente trocar ideia, conhecer um ao outro, pô, eu vim mais prestigiar aqui o projeto que outra coisa, que é um projeto que eu falei. Gabriel, pode falar palavrão? Tá liberado, fica à vontade, cara. Pô, Mas que projeto que é do caralho, né? por favor. Depois ele coloca aí um mute nessa parte, mas é do caralho, um projeto animal. Eu acho muito louco. A gente tá sempre fomentando aí, pô, desde sempre estou disposto a ajudar o máximo que der, divulgar o máximo que der para trazer pessoas importantes e que façam sentido vocês conversarem, meu pessoal. É bem da hora. Pessoal, por favor, abram a câmera e façam perguntas. Eu tenho uma pergunta para o Vitor. Cara, você começou a sua carreira em crédito, né? Como é que foi a transição para poder ir para, ao invés de fazer análise de crédito, fazer estruturação de mercado de capitais? E quais skills que você levou de um lugar para o outro? Do tipo, cara, estava em crédito, fui para a estruturação. E se uma pessoa que está dentro de crédito hoje, ela consegue ir para equity também, se ela consegue aproveitar os skills que ela desenvolveu dentro de crédito. Cara, acho que totalmente. Eu vou começar até pela sua última pergunta, Gabi. Principalmente, se você. O crédito, né? O crédito de uma maneira mais análise de crédito, né? Então, uma análise dos números da empresa. Ele é uma base para todo o mercado. Então, pô, se você quer ir para equity, se você quer ir para DCM, M&A, o que seja, você precisa ter essa ideia boa da contabilidade e dos números de cada empresa. Porque quando você for fazer um valuation, né, que você vai querer ver ali o valor da empresa, a valoração, por exemplo, é interessante e é necessário você saber fazer e saber ter esse olhar financeiro da empresa, quanto também para o DCM é importante você ver para saber se ele vai ser capaz, né, e vai ter caixa para conseguir honrar com essa dívida. Então, é muito do que eu hoje utilizo, né, principalmente hoje, onde eu estou numa parte mais originação e estruturação ali do zero da operação, né? É onde a gente faz todo esse contato inicial, checa a empresa, entende um pouco mais sobre ela.
E é muito importante eu ter uma ideia dos números da empresa e saber se ela funciona e se vai ser interessante, tanto para o investidor quanto para ela, né? Como eu falei, a gente quer que seja uma dívida legal para o devedor. E, pô, diversas vezes eu falo até para os caras que eles querem, pegar, vamos supor, 50 milhões. Eu sou bem honesto, eu falo, cara, acho que esse prazo, esse valor da dívida não se adequa ali o que você está disposto hoje. Eventualmente, é legal fazer um valor menor, ou um valor menor talvez fique muito caro também, por conta dos custos da operação. Então, é muito interessante a gente ter esse olhar e é muito mais uma questão de feeling, sabe? De você conseguir entender a situação da empresa. E a transição hoje, como o Gabi falou, eu passei de crédito para estruturação na Virgo e agora estou numa estruturação mais DCM, né? Mais IB na Guide. Então foram três áreas de certa forma diferentes, mas que todas acabam se complementando. Então acho que a ideia é muito a gente utilizando cada skill que a gente pega em cada uma e conseguir trazer o que a gente está olhando no momento. Imagino que tenha te respondido, Gabi. Cara, sim, sensacional. Vamos ver se o pessoal tem alguma dúvida, mais alguma. O Alfredo é um cara que sempre fala, tô esperando a dúvida dele. Eu buguei um pouco hoje, porque eu entendo pouco de números de renda fixa. Quer dizer, não renda, podemos classificar como renda fixa, né? Dá para classificar, porque a dívida Sim, está sim, enquadrada aí. Uma debênture é renda fixa, por exemplo. sim, sim. É, Acho que... por favor, please. Fala. Não, pode falar, não, que é isso, cara, quero escutar. Não, então aí eu vou usar aquela máxima. Vale a pena ver de novo, né? Para ver se eu consigo captar melhor. Mas os números, eles precisam de um step by step, assim, mais calminho, para ir entendendo. Porque realmente parece que eu consigo entender melhor a parte de valuation, assim, de DCF e tal, do que a parte de dívida, DCM. Mas você, tipo, o Victor, assim, iria para ECM tranquilamente, sem nenhum A nem B, assim, que ele me pediria? Essa transição seria tranquila? Então, cada transição a gente vai ter que ter algum tipo de aprendizado diferente, né? Então, eu acho muito louco, eu curto bastante ICM, principalmente, na verdade, não ICM, né, mas na parte de M&A eu me interesso bastante. E pode ser que venha algum momento da minha carreira que eu ache interessante fazer essa migração, que venha ter uma oportunidade bacana, mas eu também teria que ter um aprendizado mais específico, né? Então ia ter que dar uma focada, estudar um pouco mais algo voltado para esse lado. Sim. Claramente, o que eu tenho hoje me dá uma base legal para fazer um valuation de uma empresa, conseguir tocar algo mais assim, que eu já acabei tendo uma base antes, mas tem muito ponto específico da área que eu claramente nem sei te dizer agora, porque eu nunca tive esse contato, né? Mas que eu teria que aprender. Então, é tudo uma construção, né? E o que eu vejo muito é que, cara, principalmente no mercado, o aprendizado nunca para. Se o aprendizado parar, você vai estagnar. Porque até na sua própria área, né? O mercado ele é muito dinâmico e a cada dia estão criando os mais diferentes tipos de produto. Então, você sempre precisa estar atualizado e sempre aprendendo. E sempre com a humildade de, pô, entender que sempre vai ter um cara melhor em determinado aspecto ou área e é interessante e é muito importante você querer trocar figurinha com ele e, pô, entender o lado, né? Às vezes uma visão diferente de alguma coisa pode te dar um clique que vai te fazer entender uma estrutura que você ainda nem pensou ou até mesmo conhecer uma estrutura nova que o cara já fez. Então,
muito entender os passados, né? Entender histórico, tudo que tá rolando, e ao mesmo tempo sempre tá movimentando a cabeça, né? Acho que é muito disso e principalmente pontos da curiosidade. Você tem curiosidade, tem vontade ali de entender, é isso. Eu vejo que não, você não precisa ser a melhor pessoa técnica do mundo na base, mas se você tem esse interesse, tem vontade de entender ali o que está rolando, perfeito. Você vai conseguir fazer e descobrir as coisas e pelo menos eu te garanto que pelo menos o básico, né, de uma estrutura, de uma base ali, você vai conseguir tocar e dali para frente já é, e ir atrás e buscar mesmo. Como vocês estão fazendo aqui agora. É bem essa parte de, pô, vocês já estão indo atrás, sabe? Estão buscando, estão se interessando. Isso é demais. É, Eu acho que Então, acho que, até fechando aqui, acho que é um ponto que poucas pessoas mínimas estão tendo esse acesso que vocês têm de conseguir pegar e entender o que que é o mercado de uma maneira tão ampla quanto vocês estão conseguindo ter. É muito difícil o mercado, infelizmente. Claro, ele está se desmistificando, mas buscar todas as informações de uma forma mais organizada e resumida é muito complicado, se você não tem por onde. E aqui vocês estão conseguindo ter essa visão do todo e, porra, um guia maravilhoso aí para ter uma ideia de tudo que tá rolando. eu acho que eu adicionaria aí, o Alfredo fez essa pergunta, que o profissional do ICM, do DCM, ele é muito parecido, né? As áreas são semelhantes, obviamente, um vai fazer uma emissão de renda fixa, outro vai fazer uma emissão de ações, né, de equity. Só que eu acho que o dia a dia, obviamente tem suas diferenças de produto, mas o dia a dia é parecido, etc. O que muda é o que você está vendendo, o que você está construindo. Mas assim, é comum em alguns lugares, em alguns bancos, o cara que faz equity faz dívida também, o cara que faz M&A faz dívida também. Então, assim, o profissional ele é parecido. Eu acho que se você tem skills para estar em DCM, por exemplo, você tem skills suficientes para estar em ICM ou para estar em M&A. Acho que é mais uma questão de escolha de carreira, de disponibilidade de, cara, gosto de trabalhar mais, gosto de trabalhar menos, eu curto mais M&A, curto mais ICM, ou às vezes você está num lugar que faz tudo. Eu acho que no final do dia, se você conseguir se preparar bem para um, você se prepara bem para o outro. Talvez a entrevista de M&A seja um pouco mais específica em algumas áreas, a de DCM mais em outras áreas, né? Em ICM em outras áreas. Então, assim, eu acho que se no geral você estudar bem para todo mundo, você entender de equity, de dívidas, você passa em qualquer lugar. Mas acho que de forma geral era isso que eu queria adicionar. Tem mais alguém que tem alguma dúvida? Alguma pergunta, gente, por favor? Eu sei que pareceu muito complexo, mas no momento que vocês colocarem a mão na fórmula, no Excel, é vocês entenderem qual que é o cálculo, ele vai dar um clique na cabeça de vocês. Foi exatamente assim comigo. Eu lembro de algumas vezes que eu tinha a explicação, eu não entendia nada, e aí eu ficava olhando assim, gente, como é que eu sou muito burro, né? Como é que eu não tô conseguindo entender isso? Até que um dia eu peguei uma planilha que estava pronta, aí eu fui seguindo a construção da fórmula e eu entendi. Foi um clique na minha cabeça. Então, Sim. não Acho que é deixe. muito de você ir montando também, né? Pô, pegar em cima dessa planilha, já vai. Vamos dizer assim, é a questão do exercício mesmo, né? Como se a gente fosse estudar para uma prova e fazer exercício. É a mesma coisa, você consegue ver muito mais na prática. Eu acho que o valuation é a mesma coisa, né? O valuation é exatamente a mesma coisa. Você não vai aprender lendo num livro. Você vai aprender fazendo ele, construindo ele, no passo a passo. Exatamente. Gente, por favor, façam perguntas para o Victor. Ninguém falou nada. Ele vai achar que vocês são tímidos, por favor. é. Não, sem problemas. E eu, pô, vou passar para vocês depois todo esse material, né? Eu passo planilha também para vocês darem uma olhada mais a fundo. É, como eu falei, pô, qualquer dúvida que vocês tiverem, na hora de dar uma olhada neles, se quiserem dar um toque, o Gabi tem meu número.
pode passar tranquilamente, viu, Gabi? Se quiser me chamar, trocar uma ideia, pô, tive dúvida em tal ponto, ou, pô, tô aqui no trabalho e vi uma estrutura interessante, não sei o quê, vamos trocar uma ideia. Também tô totalmente disponível, porque eu também tô aqui aprendendo e, pô, com cada dúvida que trouxer eu vou aprender junto. Então acho que é bem legal. Gente, eu vou deixar mais alguns minutinhos. Queria saber se vocês têm alguma dúvida. Se não, eu vou agradecer a presença do Vitor. Então, por favor. Oh, eu estava a dizer que talvez o povo tenha muita dívida, então não quer falar do. Brincadeira. Eu acho, Alfredo, eu acho que o DCM é uma área mais mística, assim mesmo, porque tem pouca gente fazendo e a gente não sabe direito o que o pessoal faz, é mais complexo mesmo, porque a gente fala muito de valuation. Acaba aprendendo mais sobre valuation mesmo do que sobre fluxo de renda fixa. Exatamente. Mas, assim... Então vou fazer uma pergunta aqui mais básica, talvez, se o Victor pudesse dar uma dica aí para quem quer entrar no mercado de CM, assim, qual o passo a passo que deveria seguir, assim, na parte de consolidação de conhecimento, sabe? A gente está vendo bastante, igual o Gabriel falou, a parte de M&A, bastante parte de valuation e tudo mais, mas se fosse uma pessoa que quer focar mais em DCM, por exemplo, quais os passos você daria para consolidar? Putz, vai estudar mais finanças corporativas, estuda mais contabilidade, sei lá, se você pudesse exemplificar um pouco melhor. Assim, eu cheguei um pouco atrasado, eu não peguei o começo, talvez você já tenha falado isso, mas essa é a minha pergunta por enquanto. Não, tranquilo, Douglas. Pô, prazer, cara. Eu acho que é muito nessa onda que você puxou, que é de entender finanças corporativas, principalmente, e compreender um pouco mais sobre os produtos e diferenças de produtos, tá? Hoje a gente tem bastante tipos de produto no mercado e diferente tipo de estrutura. Não são tão fáceis de encontrar, mas dá para a gente procurar, por exemplo, em sites de agentes fiduciários, securitizadoras, na CVM, tem a documentação das ofertas, é um material extenso, né? Mas caso você queira ir um pouco mais a fundo, é interessante dar uma olhada, até para entender o que estão fazendo e ver, por exemplo, relatórios, algo do gênero, para entender esses diferentes tipos de produto, atrelando isso a um conhecimento de fluxo financeiro e de finanças corporativas. Acho que o resto é plus e curiosidade ali de você conseguir colocar na operação, tá? Porque até te passando o passo a passo de como que é meu dia a dia. A partir do momento que vem a operação, né, tem esse contato com uma oportunidade, é muito importante que eu veja tantos números, então entender a capacidade de pagamento do devedor, quanto eu entenda o negócio deles, né? Então, pô, se o cara é um incorporador, né, ele vai subir um loteamento, um prédio, é importante que eu entenda como está o setor, é importante eu entender quem é o cara, como foram as outras obras dele. Então, é um estudo completo do devedor, né, para saber se ele vai conseguir honrar e se tem boas perspectivas no negócio dele. E a partir disso eu vejo em qual tipo de produto que eu posso colocar. Aqui no caso colocaria um CRI, que é um produto onde é isento de imposto de renda da pessoa física, e é muito interessante ali, o pessoal gosta bastante. Então, tendo conhecimento do produto, tendo conhecimento ali de que ele pode honrar com essa dívida, né? Ele tem números legais, eu tive essa capacidade de checar os números dele,
criar uma base de fluxo, né? Amarrar uma estrutura legal. Perfeito. A partir dali, a gente começa a operação e claramente tem muito acesso de assessor legal, diversas outras partes da operação, mas a base é essa, tá? Então, claramente vai ter que montar em cima disso, tem algumas outras questões, mas o resto eu imagino que para quem está querendo entrar é plus. Até isso, às vezes, acaba até sendo mais do que as pessoas acabam tendo, tá? Então, você ter esse conhecimento de produto e capacidade financeira é ótimo. Matemática financeira, né? Que é sempre importante, mas aí para todas as áreas. E mais uma pergunta, por exemplo, você trabalha na área de risco de crédito, mas pessoa física, Legal. qual seria um diferencial? Acho que você comentou esses passos, que você comentou, esses conhecimentos são requisitos para as pessoas que querem ingressar nessa carreira, mas qual seria um diferencial assim para chamar atenção, sabe? Talvez junto com o currículo mudar um case. Eu acho que eu até fiz essa pergunta para o Gabriel um tempo atrás, ano passado. O que eu posso me diferenciar dos outros, sabe? Nesse momento, assim, já que eu não tenho conhecimento na parte prática de DCM. Cara, um case, assim, eu acho bem interessante, tá? Até porque você não vê ninguém fazendo isso, então, assim, é uma coisa, pois, seria animal. Então, você eventualmente falar sobre uma estrutura, ou demonstrar o seu conhecimento em relação a os diversos tipos de produto que tem, sabe? Pegar vamos supor aqui, pegar uma empresa onde você demonstre qual tipo de produto que você conseguiria enquadrar para ela. Vamos supor, uma debenture, mas voltada para uma startup, né? Então, um venture debt. Demonstrar como seria esse produto, olhar o que está rolando de taxa no mercado, pegar os últimos produtos que saíram, né? A gente consegue pegar bastante relatórios, dar uma olhada no BIMA, CVM, onde eles demonstram principalmente taxa, então falar o porquê que seria essa taxa, dar algumas hipóteses de o que você colocaria no fluxo, o que seria legal de garantia. Aqui é bem legal que a gente consegue ver todas essas garantias nos documentos da operação, tá? Ou em, por exemplo, sites de agente fiduciário ou securitizadoras, onde eles demonstram as garantias que estão sendo utilizadas. Então, dando alguns exemplos, ele poderia ter cessão fiduciária, que é a garantia em relação a algum tipo de recebível. Ele não necessariamente vai estar obrigado na operação, né? Caso o devedor venha pagar com outro recurso, ele não vai utilizar essa cessão fiduciária para pagar, mas caso venha até algum default, né, alguma inadimplência, a gente pode utilizar essa cessão fiduciária como um recurso e uma garantia mais líquida ali dentro da operação. Além disso, também tem a alienação fiduciária, que é basicamente você garantir a operação a partir de imóveis ou terrenos do devedor. Então, colocar essas hipóteses, sabe? Acho que é bem legal. Então, valeu, obrigadão. Não, tranquilo, Douglas. Qualquer coisa, cara, se quiser trocar uma ideia depois, se eventualmente você tiver alguma oportunidade, algo do gênero, quiser mandar currículo, sei lá, com alguma coisa assim extra, pode me dar um toque, a gente dá uma pensada, a gente troca uma ideia. Então, boa, pode deixar que eu vou cobrar esse Fechado, cara. suporte aí. Lucas. Ó, o Lucas está com uma levantada aqui. Pode falar, doutor. Beleza? Fala, Victor. Prazer, cara. Fala, Lucas, beleza? Minha câmera tá meio ruim, mas vamos lá. Cara, você que trabalha no mercado de DCM, eu queria saber quais são suas perspectivas para o mercado desse ano. Cara, o mercado desse ano tá bem complicado, sendo muito honesto com você. Principalmente por fatores externos, tá?
até o momento. Pô, tá sendo um ano muito conturbado, a gente tá vindo ali desse pós-pandemia, né, onde as atividades foram retomadas, então teve um aumento na inflação que fez com que se aumentassem as taxas de juros, principalmente para conter esse aumento dos preços, então as taxas das operações já estão um pouco mais elevadas. Para o investidor é muito bom o ponto das taxas elevadas, mas a incerteza acaba trazendo um certo pé atrás ali do que ele vai estar efetivamente procurando, né? Ele vai querer uma garantia um pouco maior, vai querer uma taxa um pouco maior, e para o devedor fica um pouco mais complicada essa questão de pagar uma taxa um pouco maior, então o mercado está um pouco complicado, né? Há uma previsibilidade de fomentação de crédito grande esse ano, mas ao mesmo tempo essas incertezas elas acabam contribuindo para uma certa redução ali do que poderia ser feito, tá? Além disso, é ano de eleição, então ano de eleição também é um ponto que traz uma incerteza gigantesca. A gente tem duas frentes ali que, pô, realmente não tem muito uma direção exata, né? Vamos dizer assim, unificada. Então, e tá muito 50-50, né? A gente realmente vai ser aparentemente, não sou cientista político nem nada, mas tá muito incerto o caminho que vai seguir. E principalmente as expectativas de mercado em relação a isso. Então, essas incertezas de maneira geral, juntando por fatores externos e internos, acabam trazendo uma certa dificuldade nesse momento de captação de dívida e até mesmo para equity, outros tipos de mercado, tá? A incerteza, de uma maneira geral, ela acaba complicando tudo. Mas como a gente está no Brasil, né? A gente sabe que aqui não tem muito um caminho exato, para seguir. Nunca vai ter uma maré calma. Então, acho que é muito aqui da gente ir caçando oportunidade, né? Vendo negócios bacanas que dá para a gente fazer uma taxa um pouco mais interessante, que faz sentido. E a gente faz funcionar alguma coisa, com certeza. Mas, claramente, isso tudo acaba trazendo um certo receio, tanto para a ponta tomadora quanto para a ponta que está aportando recurso ali. Perfeito, obrigado. Que é isso. Gente, temos mais alguma pergunta, alguma dúvida? Lembrando que o Victor está aqui para responder não só perguntas de carreira. Se você tem uma dúvida na sua vida pessoal, alguma decisão que você não sabe tomar, ele está aqui para te ajudar a pensar também. Não que eu tenha certeza, eram minhas dúvidas pessoais e dos caminhos também, tá? Mas a gente tenta pensar em conjunto. Gente, estou brincando, mas vamos aproveitar o Victor. A gente estourou um pouco do tempo, mas eu acho que a gente pode ficar aqui mais uns minutinhos para bater esse papo, que o pessoal trouxe dúvidas bem legais aí, bem relevantes. Não sei se mais alguém tem mais algum ponto. Bom, gente, eu queria agradecer o Victor por estar aqui conosco. Foi importância ele estar aqui, a gente bater esse papo. Essa foi a nossa introdução à renda fixa. Tá? Parece um bicho de 7 cabeças, como a gente tinha falado, mas não é. É questão da gente sentar, revisar a aula, olhar a planilha, que vai fazer sentido. Tá bom? Acho que... E aí, eu queria pedir pro Victor, se ele quiser fazer algum comentário no final, por favor, fique à vontade. E depois eu tenho mais uns avisos para dar para vocês. Beleza. Não, Gabi, só agradecer aqui todo mundo que se dispôs a vir me escutar no sábado de manhã, tá? Acho que, pô, só pela motivação que dá pra ver de vocês de acordar pra assistir a aula, tudo, escutar a gente trocar essa ideia.
já é demais. Fico feliz demais de poder participar aqui do projeto. Acho que de alguma forma você consegue contribuir aí porque vocês estão buscando. Estou total à disposição, sabe? Como eu falei, conheço a ideia aqui desde que o Gabi começou a pensar na aula com os meninos. Acho que pô, tem um futuro gigantesco e é uma ideia maravilhosa que, como o Gabriel já me permitiu, é do caralho. Então, é uma baita ideia e fico muito feliz de conseguir vir aqui um dia trocar essa ideia com vocês, ver um pouco do que está rolando. Espero poder contribuir muito mais, pessoal. E qualquer coisa que vocês tiverem, o Gabi vai disponibilizar meu número. Vocês podem pedir para ele. Estou aqui, vamos trocar essas figurinhas. Se quiser depois tomar uma cerveja, também trocar uma ideia. Eu topo, hein? Eu voto sim, hein? Olha só, hein? Não fez nenhuma pergunta, mas a cerveja, ela apareceu. Agora ela foi rápido. O Vitor já sabe qual é que tem que ser o tópico da próxima aula para chamar a atenção da Camila, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Lembrando, hein, gente? A gente vai ter o nosso happy hour. O Vitor já está convidado. E eu tenho certeza que aí a Camila e o Vitor vão poder falar bastante sobre cerveja lá. Pô, tô super dentro do happy hour, viu, pessoal? Só me avisar. Obrigadão, Vitor, pela aula, viu? E pela disponibilidade também de estar aqui e conversar com a gente. Muito obrigada. É isso, eu que agradeço. Eu agradeço também. Gente, obrigado por todo mundo estar aqui. E aí eu tenho 2 avisos